Tá. E aí a gente entra na famosa, né, tristeza parasitária, que aí a gente vai ver a importância da questão epidemiológica também aqui nessa doença, né, causada pela anaplasma e por babésias, tá? Então, assim, principalmente que a gente vai ter prejuízos na produção de carne e leite, uma redução da fertilidade, retardo de crescimento, alta taxa de morbidade, ou seja, o animal fica bastante afetado, né, bastante baixo, e também causa mortalidade, dependendo do grau de infecção que a gente vai ter. Então, nos Estados Unidos, né, a gente tem apenas por anaplasmose aí um custo anual de tratamento e cuidado de em torno de 100 milhões de dólares por ano. No Uruguai, 7,3 dólares por cabeça de gado por ano, com relação à morte e tratamento. E aí se estima, né, em 14 milhões de dólares por ano para manutenção dessa enfermidade. No Brasil, existe, né, aqui dados aqui do Rio Grande do Sul, que é a área mais preocupante. Aí eu estendo um pouco para Santa Catarina também, né, por ser essa área de transição, mas então a gente vai ter em torno de notificados, tá? Como não é uma doença de notificação obrigatória, tem aí por ano em torno de 10 mil animais notificados, mortes por tristeza parasitária, mas há suspeita, né, os estudos levantam em torno de 180 mil bovinos mortos por ano, tá? E aqui, claro que multiplicando por uma taxa, né, um bovino custa muito mais que R$ 2.500 por cada cabeça de bovino, se estima então um prejuízo anual de 450 milhões para a produção decorrente da tristeza parasitária. Tá? Isso no Rio Grande do Sul só, tá? Então, assim, é uma doença causada por duas espécies de protozoário e uma bactéria, tá? E aí transmitida principalmente por artrópodes e hematófagos, mas não somente. Das babésias, né, que são as espécies de protozoários, a gente vai ter a Babesia bigemina e Babesia bovis. E de anaplasma, a gente vai ter principalmente a anaplasma marginale. A anaplasma centrale, ela não tem curso clínico, tá? E bovis não sabe exatamente se tem no Brasil. Como vetores da babesiose e anaplasmose. Como um carrapato de ciclo monoxeno, ou seja, ele se mantém no mesmo hospedeiro para fazer o seu ciclo, a transmissão de babesioses é uma preocupação, porque ela se mantém, né, transovariana e transestadial. Tá? Ela se mantém, então, nos estágios do ovo, larva, ninfa e adulto. Mas para a anaplasmose, como ela não tem transmissão, né, como a anaplasma não se mantém em transmissão transovariana e transestadial, o carrapato ele não é uma preocupação. O que vai ser mais preocupante vão ser os vetores alados. Tá? E, claro, a transmissão iatrogênica, né, pelas seringas, que aí vai se manter para fazer infecções dependendo da situação. Então, a babésia ela se mantém, né, então transovariana e transestadial, então os carrapatos no ciclo vão se manter para manter essa infecção. E aí o que eu estava comentando sobre as regiões que são mais preocupantes, tá? Temos as áreas livres, ou seja, as áreas que não têm ocorrência do carrapato, tá? A ocorrência do Boófilos micrópolis, que é o carrapato comum do bovino. A gente tem a área de estabilidade enzootica, ou seja, as áreas em que o carrapato ele mantém os ciclos iguais durante o ano, ou seja, o normal, então, o estudado é que esses carrapatos mantenham 4 ciclos anuais, né? E aí eles façam esses ciclos e se mantenham nas propriedades. Então, assim, nas regiões de estabilidade, em que os carrapatos mantêm esses ciclos de reprodução, a doença, os agentes se mantêm também, e o animal ele se mantém em equilíbrio,
a imunidade boa junto com uma parasitemia frequente faz com que o animal esteja sempre lutando, digamos assim, com essa parasitemia, e aí ele se mantenha estável com essa doença. Sempre mantém o seu sistema imune lutando contra ele e não causa a clínica nesse animal. Qual que é o grande problema? As áreas de instabilidade enzooáticas. Por quê? Nessas áreas de instabilidade, em que o carrapato ele não faz o seu ciclo frequente, não mantém o ciclo frequente durante o ano, a parasitemia de babésia e de anaplasma ela não é frequente também. Então o animal ele tem uma baixa na imunidade contra as babésias e contra o anaplasma, e quando ele volta para fazer a infecção, quando esses carrapatos voltam, saem como é intermitente, né, volta no período da primavera, ali ele começa a ter novamente a reprodução do carrapato, esses animais têm novamente contato com esses agentes, né, das babésias e anaplasma, e aí, como ele não está com um sistema preparado, pode ocorrer, pode ter a clínica. E aí, qual que é o cuidado que tem que ter nessa questão? Os bezerros, quando não entram em contato com os agentes da tristeza parasitária, eles têm maior chance de desenvolver a clínica no futuro. Então, se eles não entram em contato nos primeiros 9 meses com os agentes da tristeza, eles possivelmente vão desenvolver a doença clínica, tá? Eles vão desenvolver os sinais clínicos da tristeza parasitária. Tá? E aí é uma coisa interessante, né, que geralmente a gente encontra nos agentes da natureza, ou enfim, que causam doenças, que os animais mais jovens eles são mais imunocomprometidos, né? Eles não vão ter uma boa imunidade para bater de frente com alguma enfermidade. E aqui o contrário. Aqui a gente vê que os bezerros, quando tem um contato com esses agentes, ele consegue manter uma imunidade prolongada, e aí ele se mantém nessa frequência de infecção, ele consegue se manter sadio, mesmo tendo contato. Então a ideia aqui é que nas áreas de estabilidade, o controle de carrapatos pode ser um problema. O que a gente tem que pensar? Que a manutenção da infecção, o equilíbrio com a infecção, o tratamento completo da região, do controle desses carrapatos pode ser uma coisa ruim, né? Porque na hora que voltar esses carrapatos, possivelmente vai voltar as enfermidades, vai voltar os agentes e vão causar a clínica. Tá? E a mesma coisa, né? E aí trazer animais novos no rebanho de áreas livres ou de áreas em que não tem áreas que levar animais de área de estabilidade para área de instabilidade, pode ser que esse animal, quando tiver o contato com a área, com o período em que ele não está preparado imunologicamente, vai voltar a ter a causa clínica. Tá? Em rebanhos leiteiros, tá? Em produção de leite, qual que é o problema? Nesses animais de confinamento, principalmente, a gente tem um controle muito rigoroso dos carrapatos. Só que não é possível cuidar das outras formas de transmissão do anaplasma, né, como vetores alados. Então, assim, por mais que o carrapato seja controlado, ainda pode-se ter tristeza parasitária por anaplasmose. E aí, interessantemente, tem uma novilha de leite, tá tendo a Expo Inter agora aqui, né? E ela veio novamente de uma região bastante controlada, né, de carrapatos, e está com tristeza parasitária, foi visto em lâmina que está com anaplasmose. Não só anaplasmose, como outros agentes que podem estar associados na tristeza parasitária. E aí eu vou falar mais para frente desses outros agentes também. Então, assim como tudo na vida, para controlar a tristeza parasitária é preciso equilíbrio. Então, essa manutenção, essa frequência de infecção pelo carrapato que esteja com com os agentes da tristeza, faz com que o animal se mantenha em constante equilíbrio literalmente com a sua infecção. E aí ele se mantém sadio, né? Claro que pode acontecer de ele ter uma perda na produtividade, uma perda de produção de leite, ou enfim, no seu desenvolvimento, mas ainda assim ele não tem os acometimentos mais graves da tristeza parasitária.
aqui num diagrama, né, que foi construído pelo governo, em que mostra os ciclos que acontecem, os problemas, digamos assim, né? Então aqui, no inverno, aqui na região sul, a gente não tem um grande problema, a gente sabe que não vai ter reprodução dos carrapatos, eles vão estar num período que se chama de diapausa, ou seja, né, as fêmeas fizeram postura ou vão se resguardar para fazer a postura e as larvas vão começar a entrar em contato com os bovinos aqui na primavera, tá? E aí quando começarem a voltar essas infecções por carrapato, o cuidado que tem que ter é para que seja uma coisa gradativa, ou não ter o contato de novilhas ou bezerros nesse período aqui, nessa pastagem, né, em pastagens que pode ser que tenha a infecção pelo carrapato, ou seja, manter esses animais livres para que não se tenha infecção, tá? Ou, né, já ter saber que pode ter isso e iniciar um tratamento prévio que também já é utilizado, mas não é, por mais que não seja a forma mais eficaz, tá? E aí, claro, né, nos outros períodos em que existe maior concentração de carrapatos, é o cuidado que tem que ter para se manter um animal infectado nesse período aqui e que ele tenha uma infecção não pausada, né? Ele mantém uma infecção com os agentes para que ele não caia nesse ciclo aqui sem estar preparado imunologicamente. Então, os sinais clínicos que a gente vai ter são comuns de anemia, né? Febre, anemia, icterícia, o animal vai estar desidratado. Vai ter uma esplenomegalia, hepatomegalia, pode apresentar diarreia, hemoglobinuria, e aí sinais de hemoparasitose que a gente vai observar, né? Então, até aborto e sinais neurológicos estão presentes dependendo do grau de infecção. E a gente tem alguns sinais clínicos bastante característicos, né? Então, Babesia bovis, a gente vai ter aí acometimento do sinal neurológico, tá? Vai ter apresentação neurológica. Babesia bigêmina, a gente vai ter hematúria. E a anaplasma marginária, a gente vai ter a icterícia, tá? Bem apresentada. São os três principais sinais de cada parasita aqui envolvidos, os três principais parasitos envolvidos na tristeza parasitária. Então, com relação ao período de incubação, a gente vai ter aí de 8 a 12 dias para a Babesia e de 21 a 30 para a anaplasma. Temperaturas bastante altas, de 40 a 42 graus. E aí só, né, falando que tudo é tristeza, né, não apenas a infecção mista seja tristeza, mas pode ser que seja uma tristeza por Babesia bigêmina, pode ser que seja uma tristeza por Babesia bovis ou por anaplasma marginária, tá? O diagnóstico pode ser feito por esfregaço sanguíneo, PCR, RIF, ELISA, o imprint pós-morte. O cuidado que tem que ter em infecções por anaplasma é que ele tem uma infecção intermitente, tá? Então ele vai ter alguns períodos infectivos, e aí quando for fazer o diagnóstico, tomar cuidado para não pegar um período, né, um momento em que eles não esteja em parasitemia, tá? Então, cuidado com os falsos negativos que pode ter com relação à anaplasma marginária. E aí, como eu falei, né, será que é só isso, né? Será que são só esses três aqui que a gente vai ter de problema na tristeza? Infelizmente não, né? Então a gente vai ter mais alguns agentes envolvidos. Esse bovino, por exemplo, essa terneirinha que está ali, ela está com micoplasma também, claro que não foi identificada qual espécie, mas também tem micoplasmas envolvidos, pode estar associado com Trypanosoma vivax e também com Ehrlichia minacensis. A Ehrlichia minacensis foi identificada há pouco tempo até, foi registrada há pouco tempo. Enfim, tem outros, né, agentes que podem estar associados, e aí quando for dar diagnóstico, né, da tristeza, claro que o tratamento é preconizado, mas pode se acontecer, e o principal, como médico veterinário, digamos assim, seria os cuidados, né, principalmente nessa região que a gente tem de instabilidade enzótica,
é legal que a gente conheça e repasse para os proprietários, para que eles consigam evitar que se tenha essa casuística na, na fazenda, né? Então, são formas de prevenção e é melhor, famoso, né, tratar do que prevenir. Melhor prevenir do que tratar. E aí, tripanossoma. Eu não consigo ver, às vezes, se alguém levantar a mão. Deixa eu só... Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa. Tá. Seguimos. Aí, tripanossoma, tá? Vou comentar aqui de tripanossoma, principalmente vivax aqui nos bovinos. E aí, a gente tem uma coisa bem interessante, que é que nos zebuínos, quem aí tem mais contato com grandes, sabe que para que haja o estímulo para leite, ele tem que ter um estímulo para produção de leite, né, para que tenha a liberação do leite. E aí, ou tem que estar com o bezerro próximo, ou é feita a aplicação de ocitocina. E o que acontece? Esse Trypanosoma vivax, ele se mantém nas seringas ou nos frascos de ocitocina quando é aplicado em grande escala, quando vai fazer essas aplicações para esses animais, e aí foi observado que ela se mantém. Então, ou seja, mantém a viabilidade do Trypanosoma e é facilmente transmitida pela aplicação de ocitocina. Tá? Não sei se alguém tem contato aí, mas esse é um dos pontos em que ocorre a transmissão de Trypanosoma vivax e pode acometer um rebanho inteiro num período de que vai fazer, né, esse estímulo para poder coletar o leite, né? Então tá no Brasil inteiro, tá? Tem registros praticamente todos os estados. Ela tem uma reprodução por fissão binária. Aqui a gente tem os tabanistas, eles fazem eles são vetores biológicos. Já a Stomoxys, ela é um vetor mecânico apenas, ela não funciona como para transmissão. Temos algumas espécies de Trypanosoma, tá, bovina, que vai causar nagana ou secadeira. No Brasil, né, nas Américas, a gente vai ter apenas Trypanosoma vivax. Essas duas outras espécies, né, tem algumas outras espécies de Trypanosoma que vão causar doença, mas a maioria, né, todas elas vieram da África, mas algumas nem chegaram a entrar nas Américas ou no Brasil. E aí elas têm 3 formas de apresentação clínica. Geralmente, as que vão ter são mais vistas são as de caráter agudo, né, que vão ser geralmente letal. Subagudo vai ter sinais clínicos comuns, que a gente vai ver aqui logo mais, e a crônica aí vai estar associada a prejuízos econômicos, que como o Trypanosoma mantém uma infecção intermitente, né, ela não é depois que perde a agudização, ela mantém ainda no organismo, e aí a gente vai entender que mantém aí apenas prejuízos econômicos. Então, os sinais clínicos comuns, né, principal aqui em negrito, a gente vai ter febre, letargia, anorexia, anemia e perda de peso, mas pode ter diarreia, conjuntivite, síndromes hemorrágicas e pode acontecer aborto e também levar a óbito. E aí aqui como eu mostrei, né, então ela vai ter o seu período de agudização, mas depois ela começa a perder essa capacidade, por mais que se mantenha no organismo. Então ela ainda tem alguma intermitência, né? Ou seja, mantém febre, anemia intermitente, tem uma alta de agudização, mas depois ela vai baixando e aí mantém por um longo período com o animal uma baixa infecção. Novamente mostrando aqui então período agudo, em que ele vai ser observado, né? Vai ser fácil até de fazer diagnóstico de algumas formas, que vai ter essa parasitemia, mas depois ela vai ter apenas alguns picos de infecção. Por que isso acontece? A
parede do tripanosomatídeo, né, a parte externa do tripanosomatídeo, ela tem uma glicoproteína que faz com que o organismo combata essa glicoproteína. É a glicoproteína que o nosso sistema imune vai combater. O que acontece? Ela é bastante variante, essa glicoproteína da parede dos tripanosomatídeos. E de tempos em tempos, ela se modifica e o organismo ele não consegue combater todas essas tripanossomas. E com isso essa infecção se mantém, mesmo por mais que ela vá reduzindo. Então, claro, a maioria vai no período agudo vai conseguir se reproduzir, depois o sistema imune vai combater. Quando combater as que se variaram, né, que tiver variação dessa glicoproteína na parede celular, da parede dos tripanossomas, vão se manter e ter uma leve agudização, e depois vai manter a mais baixa, né, aquelas que ainda se tem uma pequena variação e se mantém no organismo. E por isso que ela mantém um prejuízo econômico, porque ela mantém com pequenas infecções ao longo do tempo. Então aqui, né, os problemas geralmente são causados por essa infecção intermitente, né, que vai tendo as destruições, e pelos depósitos de imunocomplexos, né, que o organismo vai tentar sempre fazer essa luta contra o tripanossoma, e isso vai causar um consumo, né, com que as células de defesa combatam principalmente essas células em que o tripanossoma tem contato. O diagnóstico, então, vai ser por esfregaço sanguíneo, que a gente vai observar, né, os tripanomastigotas, por sorologia ou PCR, que aí a gente vai ter diagnóstico definitivo. Diagnóstico mais certeiro, né, por alta especificidade. Aqui, quando a gente faz um microhematócito, que a gente pega um pouco de sangue e centrifuga ele para fazer a separação, né, então das hemácias, da capa de leucócitos aqui do plasma, a gente consegue observar nessa parte aqui, nessa capa de leucócitos e plaquetas, os tripanossomas. Então, mesmo ainda vivos, né, até se mexendo, a gente coloca no microscópio essa regiãozinha aqui, né, este pequeno pontinho que tem aqui branquinho entre as hemácias e o plasma aqui, tá? Quando a gente coloca no microscópio, a gente consegue ver os tripanossomas se mexendo ali. A gente vai encontrar, né, a fase dos tripomastigotas ali nessa região. Então, assim, o diagnóstico ele pode ser feito de forma por identificação dos parasitas, pode ser feito de forma molecular ou sorologia. Só que isso tem que ser levado em consideração do momento em que é feito esse diagnóstico. Então, se é na fase aguda, a gente consegue, de forma molecular, manter tanto na parte aguda e crônica. Por sorologia, começa a ter ali um pouco ter uma boa definição no meio para final, depois da parte da agudização. Só que o parasitológico direto a gente não consegue fazer depois que passa essa parasitemia, né? Depois que acaba esse ciclo em que elas fazem esse curso agudo. E aí um exame direto aqui, um exame de hematócrito ou exame de esfregaço, a gente não vai acabar identificando e diagnosticando, né, a tripanossomíase. O tratamento é feito, então, por sais de omídio, né, e acetrato de minazeno, ou cloreto de isometamídio. E o controle é feito pelo tratamento do hospedeiro infectado, dos vetores, e cuidar, né, com o transporte de animais para regiões endêmicas, para não fazer acabar levando para fazendas em que não existe a tripanossoma, né. Aqui só cuidado, né, com transição iatrogênica, quando a gente vai fazer a aplicação do brinco, ainda assim mantém o animal com capacidade de infecção, e tem algumas formas de fazer esses usos do brinco que fazem o repelente, né, dos tabanídeos, e aí
é bom colocar, né, nos animais em que tem mais propensão dos tamanhos de preferência desses vetores alados, tá? Que são os animais de pelagem mais preta, tá? Que eles têm mais preferência por questão de biologia do vetor, tá? Então é uma forma de conseguir prevenir, por mais que existe a possibilidade de da Escomox não ser um vetor aqui no Brasil, tá? Mas ainda em estudos isso. Tem alguns outros tripanossomatídeos, e aí a principal questão aqui desses outros tripanossomatídeos é que quando se vai fazer diagnóstico para, por exemplo, né, diagnóstico de bovinos ou de Evans, por exemplo, em cães, esses tripanossomas podem não ser patogênicos. E aí a gente volta para a mesma questão de amôndia, por exemplo, como eu falei ali com diagnóstico diferencial de neosporose. Diagnosticar algum outro tripanossomatídeo que não seja patogênico, né, e aí, às vezes, ter um diagnóstico diferencial para saber definir qual que é a real causa dessa infecção, pode dar um falso positivo para alguma infecção que não seja a causa principal da doença, né, que esse animal, esse equino pode estar tendo. E aí, enfim, a gente tem no Brasil o Trypanosoma evans, que é um outro trypanosoma que vai acometer bastante equinos, na região principalmente do Pantanal. Ele é bastante relevante, mas ele pode acometer outros animais como cães, capivaras, coatis. Em cães, ele vai ter a mesma questão de ter infecções intermitentes, tá? Então ele mantém variações e com o tempo ela vai baixando, porque o animal ele vai conseguindo se livrar, né, acabar com a infecção, mas nunca por completo. Tá? Sinais clínicos bastante similares, tá? Com o que acontece com bovinos. Aqui só mostrando que esses animais, como eles começam a ter combater tanto, né, por um longo período, que a deposição desse do sistema imune, desses imunocomplexos, começa a afetar tanto o fígado, que aqui o rim, que a gente começa a observar, por exemplo, aqui altos níveis de creatinina nesses animais, né? Então, né, o valor de referência até 1,4, e a gente vai ter aí de 4,9 a 18,1 de acometimento, né, dos rins desses animais, né? Aqui mais um caso de acometimento nesses animais em cães. Transmissão oral em cães, quando, por exemplo, a gente teve até um caso aqui que possivelmente foi por transmissão oral, era um cão de caça que acho que ele foi consumir um javali e por, enfim, ter contato com a carne ali, né, ele acabou tendo se infectando com Trypanosoma evans. Em gatos é bastante raro, tá? Mas existe registros, e aí né, tratamento pode melatormina, mas aí sinais clínicos bastante similares com nas outras espécies também. O mal das cadeiras, né, que eles sofrem aqui, não conseguindo se manter. Tá. Gente, se alguém levantou a mão, só peço que avise, porque eu não consigo, não sei porque eu não estou ouvindo aqui do programa, mas qualquer coisa pode abrir o áudio aí e falar, tá? Fiquem à vontade. Acho que hoje a gente vai acabar até um pouco mais cedo, porque já estamos chegando na última afecção aqui. Então vamos lá. E aí, para encerrar, a gente tem a piroplasmose equina, que a gente vai ter dois agentes principais no Brasil. Tá? Qual é a relevância da piroplasmose equina? Primeiro que
ela afeta principalmente o comércio internacional desses animais, tá? Que a teileriose, que é a espécie mais relevante, né, para essa questão, ela se mantém de forma congênita nesses animais e ela tem um curso clínico bastante grave nos equinos. E como onde ela se estabelece, a teileriose, ela é, assim, ó, onde tem, e onde não tem, esses países não querem por nada que entre. Tá? Porque vai, assim, tem bastante acometimento desses animais e pode ser, como o comércio de equinos é bastante valorizado pelo esporte, enfim, tem uma alta genética, né? Pode acontecer de afetar animais nesses países que não têm a presença da teileriose. O Brasil é um potencial exportador, né, de equinos, e aí esses lugares que não têm a teileriose precisam ter um absurdo para conseguir se manter livre desses agentes, que aí, né, negociações aí falando de animais de valores milionários, né. Grande problema para éguas reprodutoras, né, porque os potros, quando infectados, essas éguas podem ter os potros, eles podem vir natimortos ou pode acontecer aborto, né, ou morte ao nascer. E aí a gente vai ter como eu falei, dois piroplasmas principais, que a gente vai ter Theileria equi e Babesia cabada. E a gente vai ter algumas variações que a gente consegue identificar morfologicamente, né. A teileriose, ela vai ter a cruz de Malta, né, que é a formação desses 4 pontos nas hemácias, tá? E a Babesia, ela vai ter mais um formato de como a gente já viu na Babesia, enfim, na Babesia canina, né, ou Babesia bovina ali, que ela vai ter esse formato de piroplasma mesmo, de pera, né, como é comum de se ver em Babesias. Então, qual é a variação, né, que a gente tem entre as duas, né? A Theileria é um parente da Babesia, só que como ela faz o seu ciclo pré-eritrocitário em células nucleadas, ela foi separada, né? Antes ela era chamada de Babesia equi, e aí ela teve que ser reclassificada por ela ter um ciclo diferente da Babesia. E aí questões, né, que vão sendo definidas pela taxonomia desses agentes. E aí ele vai ter uma infecção crônica, já a Babesia tem uma infecção temporária. O tratamento ele pode ter remissão, né, mas ele continua um portador. Já nas babesioses não, o animal consegue eliminar a infecção. E aí a gente vai ter, para teilerídeos, pequenos piroplasmas. Já Babesias, geralmente, aqui no caso, a gente vai ter um grande piroplasma. E aí a gente vai ter, né, como uma ausência na transição transovariana, e Babesia mantém a transição transovariana no carrapato. Quando um animal é infectado por Theileria, ele mantém a infecção persistente, tá? Então ele mantém o agente para a vida toda. Já, bom, é como eu falei, né, antigamente chamado de Babesia equi, e como eles têm essas diferenciações, ele acabou sendo reclassificado para Theileria equi. E aí eles vão ter essas variações morfológicas, né? Então, formação de anel, né? Formação anelar. E aí também foi uma formação da cruz de Malta, que vai ser o clássico quando se encontra numa lâmina com Theileria. Essa morfologia, né, que tem dentro das hemácias. O período de incubação da teileriose varia de 2 até 21 dias. E o esquizonte, né, ele vai infectar principalmente linfócitos e também eritrócitos depois, né, para fazer ou continuar o seu ciclo. E aí, assim, como é que faz, né, essa leitura em lâmina? Não sei se vocês chegaram a ter já as aulas de hematologia. O Juarez, ele comentou que talvez vocês
já passado por essa cadeira, mas ele não tinha certeza. Mas quando você vai fazer uma leitura de uma lâmina para diagnóstico, né, de teileriose, por exemplo, você pega campos nessa lâmina no microscópio e vai lendo de 10 a 50 campos. E aí você identifica, né, dentre essas 100 hemácias que você contou, se 7 delas estariam parasitadas, ou seja, das 100, 7 dessas hemácias estariam parasitadas. Aqui eu estou botando números não específicos, né, mas assim, só hipotético. Então, digamos que 7% dos eritrócitos parasitados já definem como uma infecção alta nesses animais. Então, assim, é difícil de se fazer uma infecção, um diagnóstico numa lâmina, né? Então, desses 10 campos que tu vai visualizar, se tiver 7 hemácias de 100 parasitadas em animais imunodeprimidos, tu consegue definir uma alta infecção. O que acontece é que nem sempre, né, a gente consegue parar em 10 campos que tenham hemácias parasitadas. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer um diagnóstico de teileriose por esfregaço em lâmina. Por transmissão vertical, né, quando faz a transmissão da égua para o potro. Tá? Então, quando esses potros nasceram, foi observado que 66%, né, 33 potros desses pesquisados, eles estavam parasitados, né, eram positivos para a teileriose, e 32% desses potros, né, então um terço desses potros, desses 33, eram potros positivos gerados por éguas negativas, ou seja, esses animais, essas éguas, por mais que não tivessem positivos em PCR, ou enfim, em PCR, né, que nesse caso, por mais que estivessem negativas em PCR, eles ainda assim estavam positivos eles ainda assim se mantinham positivos. Tá? Então, a égua ela mantém uma infecção por mais que baixa, né, não indetectável em PCR. Então, portadora para o resto da vida, apenas reservatório, e ainda assim consegue transmitir, mesmo parecendo negativa em um diagnóstico por real time. Bom, e aí a gente tem duas questões aqui que a gente tem que levar em consideração nas transmissões por carrapato. A gente sabe que o Amblyomma cagenense, enfim, que tem que é um complexo hoje de carrapatos, né? Tem algumas espécies que são definidas nesse complexo aqui. Tem apenas intraestadial. E aí, nesses carrapatos, Dermacentor e Pcephalus micrópolis, eles são capazes de fazer transição transestadial, mas eles são carrapatos monoxenos, então eles não têm tanta importância assim, né? Porque eles não conseguem manter a infecção nos hospedeiros, né? Eles acabam não tendo tanta importância. O que acontece é que até que eu não sei, em Santa Catarina, não sei se tem, né, não se sabe, né, a ciência não sabe se tem registros de Dermacentor em Santa Catarina, tá? Eu até acho que vocês têm aula com o Gabriel Fernandes, e ele deveria ter feito as coletas para mim de carrapatos aí. Então, se vocês tiverem aula com ele, cobrem ele, por favor, tá, de fazer a coleta desses carrapatos para mim, para a gente identificar se tem a possibilidade de transmissão, né, da teileriose aí para Santa Catarina. Então, não só, lembrando, né, não só o carrapato como preocupação, né, na transmissão, mas também vetores alados e principalmente iatrogênicos para fazer a transmissão da teileriose, tá? Aqui só uma questão de prevalência, né? Como eu falei, a gente não tem estudos de Santa Catarina, já que a gente não sabe aí a presença também do Dermacentor, mas a gente tem aí, né, altas prevalências no Brasil, né, chegando a quase 90% de animais parasitados. E aí, Babesia cabale, a gente tem uma baixíssima parasitemia,
Tá? Os animais, eles se livram das infecções, eles são portadores por 1 a 3 anos, e os sinais clínicos da babesiose equina, ela é bem menos patogênica, né? Ele não tem sinais clínicos severos. Tá? E aí esse período de incubação da babesiose é de 10 a 30 dias, uma parasitemia bastante baixa, tá? Não tendo grande relevância, tanto quanto tem a teileriose. E aí, quando se tiver, né, essa suspeita de que possa ser uma piroplasmose equina, possivelmente, se o animal estiver bastante acometido, a gente tem aí mais que se suspeitar de uma teileriose, não uma babesiose. Pode apresentar aí aumento nas concentrações de bilirrubina total, ureia, mas sem alterações significativas durante a fase crônica. Isso no período que ele iniciar a sua infecção pela babesiose acabada. Transmissão por dermacentonites. Esses carpados, então, vão manter a transmissão por até 4 gerações. Esfregaço, né, como eu falei, tem uma dificuldade porque a gente vai ter uma baixa parasitemia. Aí pensem que num animal imunossuprimido, a gente tem que encontrar 7% das hemácias parasitadas para dar um diagnóstico de parasitemia. Pensem que quando um animal que já está com 1% parasitado, vai ser mais difícil ainda a gente conseguir dar um diagnóstico de esfregaço, né? Então, seguir para outros métodos de diagnóstico, como PCR ou ELISA, aí seriam os mais indicados para a gente ter como, como identificar e como diagnosticar esse animal, tá? Por mim é isso. Agradeço a atenção, né? Infelizmente o Schwarz não está aí para a gente bater um papo também sobre outras questões, mas ele comentou da gente conversar, não sei se vocês teriam dúvidas sobre a questão da pós-graduação, sobre outros temas também. Então fiquem à vontade, né, caso queiram fazer alguma pergunta, tanto sobre a aula, quanto sobre a, a saída, né, da graduação aí e vinda para pós-graduação. Aí fiquem à vontade para qualquer questionamento. Enfim, agradeço a oportunidade, né, depois eu até converso com o Juarez aí para a gente chegar a gente não bater um papo. Vou parar aqui de compartilhar e também parar a gravação da aula aqui.